Você já percebeu como a ansiedade pode surgir justamente quando acredita estar fazendo tudo certo dentro da lei da Assunção? Muitas pessoas começam essa jornada cheias de esperança, aprendem sobre assumir o estado desejado, procuram viver como se o objetivo já fosse realidade. E por algum tempo, tudo parece fazer sentido. Mas então, de repente, aparece uma dúvida, surge um aperto no peito ou no estômago. A mente começa a perguntar se você realmente está fazendo da maneira correta, se ainda acredita o suficiente ou se por causa daquele pensamento inesperado acabou perdendo tudo o que havia conquistado internamente. É exatamente nesse momento que muita gente entra em um ciclo de sofrimento desnecessário. E o curioso é que, na maioria das vezes, o problema não é a dúvida em si. O verdadeiro problema é a forma como reagimos quando ela aparece. Existe uma mudança de perspectiva que pode transformar completamente a maneira como você vive a lei da Assunção. Em vez de tentar entrar no estado desejado o tempo inteiro, experimente assumir que você já é alguém para quem esse estado se tornou natural. Pode parecer apenas uma diferença de palavras, mas na prática, ela muda absolutamente tudo. Quando alguém pensa, preciso sentir que já tenho aquilo que desejo, ainda existe uma busca acontecendo. Ainda existe um esforço para alcançar uma sensação específica. Mas quando a postura passa a ser, sou uma pessoa para quem isso já é tão natural que nem preciso verificar se continuo nesse estado. A relação muda completamente. É como alguém que realmente possui algo importante. Essa pessoa não passa o dia inteiro conferindo se aquilo ainda existe. Ela simplesmente vive. A posse deixa de ser um evento extraordinário e passa a fazer parte da normalidade. Talvez seja justamente essa naturalidade que esteja faltando para muitas pessoas. Quando surgir aquele aperto conhecido, aquela sensação de ansiedade ou aquele pensamento insistente dizendo que talvez algo esteja errado, experimente fazer algo diferente do que sempre fez. Não responda ao conteúdo do pensamento, responda apenas ao processo. Em vez de mergulhar na dúvida perguntando se ela tem razão, apenas reconheça o que está acontecendo. Perceba que aquele velho mecanismo de checagem apareceu novamente. Nada além disso. Não entre na discussão. Não tente descobrir se a dúvida faz sentido. Também não tente combatê-la. Apenas observe que sua mente está, mais uma vez, procurando provas. Essa pequena mudança faz uma diferença enorme, porque, muitas vezes, o sofrimento não nasce da dúvida. Ele nasce do medo provocado pelo simples fato de duvidar. E essas duas coisas são completamente diferentes. Duas pessoas podem ter exatamente o mesmo pensamento. Uma delas simplesmente percebe o pensamento e continua vivendo normalmente. A outra entra imediatamente em estado de alerta, acredita que precisa resolver aquela dúvida antes de seguir em frente e acaba alimentando um ciclo de ansiedade que parece não ter fim. O que normalmente produz sofrimento não é o pensamento em si, é a reação ao pensamento. Se olharmos isso pela ótica da lei da Assunção, poderíamos dizer que esse momento representa uma fase de transição. A antiga identidade percebe que você está aprendendo uma nova forma de se enxergar e, por isso, tenta reafirmar seus antigos padrões. Já pela perspectiva da psicologia, podemos entender a mesma situação como hábitos mentais antigos que continuam fortes porque foram repetidos durante muito tempo e ainda possuem conexões neurais bastante consolidadas. Curiosamente, apesar de utilizarem explicações diferentes, as duas visões levam exatamente à mesma conclusão prática. Não lute, não tente convencer a si mesmo, não procure provas. Não fique verificando. Apenas reconheça o que está acontecendo. Perceba que existe um estado de alerta surgindo. Aceite que ele apareceu. E continue sendo a pessoa que você decidiu ser. Existe algo importante que quase ninguém comenta. A naturalidade dificilmente nasce quando fazemos mais força. Na maioria das vezes, ela aparece justamente quando paramos de fiscalizar se ela já chegou. Quanto mais você verifica se está no estado correto, mais transmite para si mesmo a ideia de que ainda não chegou lá. Por isso, talvez a prática diária mais eficiente não seja focada em manifestar resultados. Talvez ela deva ser focada em estabilizar uma identidade. Ao acordar, antes mesmo de pegar o celular, faça uma única pergunta para si mesmo.
Se aquilo que desejo já fosse um fato consumado, como eu viveria este dia? Perceba que essa pergunta não exige visualizações elaboradas. Ela não exige emoções intensas. Ela não exige esforço. Ela apenas convida você a observar como viveria naturalmente. Talvez a resposta seja extremamente simples. Você estaria mais tranquilo. Não sentiria necessidade de conferir sinais. Estaria concentrado nas tarefas do dia. Prestaria atenção na sua família, no trabalho, nos estudos ou em qualquer outra responsabilidade. Então faça apenas isso. Leve essa característica para o restante do dia. Não tente carregar uma emoção. Carregue apenas um modo de viver. Durante o dia, talvez aquele velho aperto apareça novamente. Muitas pessoas nesse momento tentam substituí-lo imediatamente por pensamentos positivos, mas talvez isso nem seja necessário. Em vez disso, apenas observe o que realmente está acontecendo. Seu corpo está procurando confirmação. Seu sistema está tentando encontrar evidências. Isso é muito diferente de concluir que seu desejo não está chegando ou que você perdeu a fé. Quando você muda essa interpretação, deixa de se identificar completamente com o processo. Você deixa de acreditar que cada sensação define quem você é. Existe outra pergunta extremamente útil para esses momentos. Quem está falando agora? A identidade antiga? Ou a nova identidade que você decidiu assumir? Quando surgir um pensamento dizendo que isso nunca vai acontecer, reconheça que essa é apenas a voz do antigo padrão. Quando surgir a necessidade de encontrar provas imediatamente, reconheça novamente que essa necessidade pertence ao antigo funcionamento da mente. Quando aparecer a vontade de esperar por mais uma confirmação antes de acreditar, perceba que, mais uma vez, é o velho hábito tentando recuperar espaço. Você não precisa discutir com essa voz, não precisa derrotá-la, não precisa provar que ela está errada. Basta reconhecê-la, perceber que ela apareceu e continuar vivendo a partir da identidade que escolheu construir. Essa postura pode parecer simples demais, mas justamente por isso ela costuma ser tão poderosa. Ela retira energia dos antigos padrões sem criar uma nova batalha mental. Ela não alimenta conflitos. Ela apenas muda silenciosamente o lugar de onde você passa a viver. À medida que o dia termina, existe um exercício simples que pode fortalecer essa mudança de identidade de uma forma muito mais natural do que muitas pessoas imaginam. Em vez de passar a noite tentando visualizar repetidamente o desejo realizado ou buscando produzir uma emoção específica, faça algo diferente. Olhe para o seu dia e procure pequenos momentos em que você já se comportou como a pessoa que deseja ser. Talvez tenha existido um instante em que você permaneceu tranquilo diante de uma situação que antes despertaria ansiedade. Talvez tenha havido um momento em que você simplesmente continuou vivendo sem sentir necessidade de procurar sinais. Talvez você tenha percebido uma circunstância aparentemente contrária ao seu desejo e, pela primeira vez, não deixou que aquilo determinasse seu estado emocional. Esses momentos podem parecer pequenos, podem até passar despercebidos, mas eles possuem um valor enorme, porque cada um deles representa uma evidência de transformação interna. Ao reconhecê-los, você começa a ensinar sua mente a procurar provas da mudança da sua identidade e não apenas provas do resultado externo. Essa diferença é extremamente importante. Quando toda a atenção está voltada apenas para aquilo que ainda não aconteceu no mundo físico, cria-se a impressão de que nada está mudando. Mas quando você passa a observar quem está se tornando durante o processo, percebe que a verdadeira transformação já começou muito antes das circunstâncias refletirem essa mudança. Existe também uma frase que pode resumir grande parte dessa nova postura. Em vez de tentar acreditar mais, tente verificar menos. Muitas pessoas acreditam que ainda não manifestaram aquilo que desejam porque lhes falta fé. Mas em inúmeros casos, o problema não é a falta de crença. O problema é o hábito constante de conferir se ainda acreditam. É como alguém que, a cada poucos minutos, abre a carteira para verificar se o dinheiro continua lá. Ou alguém que olha repetidamente para a mão para confirmar se a aliança ainda está no dedo. Quem realmente possui alguma coisa não vive conferindo sua existência. Simplesmente vive. Talvez a naturalidade que você procura não dependa de uma assunção mais intensa. Talvez ela dependa de uma relação muito mais tranquila com a própria assunção. Você assume,
aceita e continua vivendo. Quando a dúvida aparece, ela deixa de ser um inimigo. Também deixa de ser uma prova de fracasso. Ela passa a ser apenas um visitante temporário, um pensamento que chegou sem pedir licença e que, da mesma forma, irá embora. Curiosamente, muitas pessoas relatam que é exatamente nesse ponto que tudo começa a mudar. Quando deixam de tentar sustentar o estado a cada segundo do dia, o estado finalmente começa a parecer natural. Outro ponto costuma gerar bastante confusão. Muitos aprendem que devem viver no presente e imediatamente transformam isso em mais uma obrigação mental. Então começam a se perguntar constantemente: será que estou realmente vivendo no presente? Será que estou pensando da maneira certa? Será que estou fazendo alguma coisa errada? Sem perceber, criam um novo ciclo de monitoramento. Na verdade, viver no presente não significa vigiar cada pensamento. Também não significa repetir o dia inteiro que já possui aquilo que deseja. A essência está muito mais próxima de assumir uma identidade agora. Pense na diferença entre 3 formas de enxergar a mesma situação. A primeira diz: um dia eu serei essa pessoa. Aqui existe espera, existe distância, existe um futuro que ainda parece separado de você. A segunda postura afirma: estou me tornando essa pessoa. Já existe movimento, existe crescimento, existe um caminho sendo percorrido, mas ainda há a sensação de que algo precisa acontecer para completar a transformação. Agora observe uma terceira possibilidade. Essa pessoa sou eu. Perceba como essa frase muda completamente a posição de quem a pronuncia. Ela não espera, ela não tenta convencer, ela simplesmente parte de uma identidade assumida. Mas existe um detalhe muito importante. Essa identidade não precisa ser acompanhada por uma emoção intensa. Na verdade, tentar fabricar emoções pode se transformar em uma armadilha. Muitas pessoas dizem para si mesmas que precisam sentir profundamente que já possuem aquilo que desejam. Então começam a buscar essa sensação deliberadamente. E justamente nesse momento, surge um aperto no estômago. A ansiedade aparece. O corpo entra em alerta. E a pessoa conclui que fez alguma coisa errada. Talvez o problema não seja a prática. Talvez seja a pressão criada sobre ela. Existe uma maneira muito mais leve de abordar isso. Em vez de dizer para si mesmo que precisa sentir como se já fosse aquela pessoa, experimente apenas escolher se relacionar consigo mesmo a partir dessa identidade. Observe como essa mudança reduz a pressão. Você não está tentando fabricar uma emoção. Não está tentando negar sua realidade atual. Não está tentando convencer ninguém. Está apenas escolhendo o lugar interno de onde deseja viver. Uma comparação ajuda a entender isso. Imagine um ator interpretando um personagem. Ele não passa o dia inteiro tentando convencer a si mesmo de que realmente é aquele personagem. Ele simplesmente entra no papel, age a partir dele. Com o passar do tempo, muitos comportamentos deixam de exigir esforço. Eles acontecem naturalmente. Talvez a pergunta mais útil nunca tenha sido: em que tempo minha mente deve permanecer? Mas sim, de qual identidade meus pensamentos estão surgindo? Porque 2 pessoas podem pensar no futuro. Uma delas imagina os próximos acontecimentos cheia de entusiasmo e confiança. A outra pensa exatamente no mesmo futuro, tomada pela carência e pelo medo. Ambas estão olhando para a frente, mas o estado interno de cada uma é completamente diferente. É por isso que a questão principal não é o tempo para o qual seus pensamentos apontam, é a identidade da qual esses pensamentos estão nascendo. No fim das contas, não é necessário tentar morar no futuro. Também não é preciso fugir do passado. O essencial é tomar decisões mentais, emocionais e comportamentais, aqui e agora, a partir da identidade que você escolheu assumir. E quando aquele velho aperto surgir novamente, experimente trocar uma pergunta por outra. Em vez de perguntar: será que estou conseguindo ser essa pessoa? Pergunte: se eu já fosse essa pessoa, realmente precisaria resolver esse desconforto antes de continuar vivendo? Na maioria das vezes, a resposta será simples: não. Ela perceberia o desconforto, notaria que ele existe e continuaria vivendo normalmente. Talvez seja justamente essa tranquilidade que transforma uma identidade assumida em algo verdadeiramente natural. Existe ainda um detalhe que pode fazer toda a diferença nessa caminhada. Não transforme a neutralidade
em uma nova obrigação. Isso acontece com muito mais frequência do que parece. A pessoa aprende que não deve reagir à dúvida, entende que não precisa lutar contra os pensamentos e conclui que deve permanecer neutra diante de qualquer sensação. Até aí, tudo parece fazer sentido. O problema começa quando essa neutralidade deixa de ser algo espontâneo e passa a ser mais uma meta a ser alcançada. Então surge o desconforto. A pessoa percebe o aperto e imediatamente pensa: agora preciso ficar neutra. Sem perceber, ela voltou exatamente ao ponto de onde estava tentando sair. Antes lutava para sentir fé, agora luta para sentir neutralidade. Mas continua lutando, e a luta continua alimentando o mesmo ciclo. Talvez a postura mais saudável seja muito mais simples. Quando o desconforto aparecer, apenas reconheça sua presença. Está aqui. Meu sistema está procurando confirmação. Isso não exige nenhuma ação da minha parte. Só isso, sem combater, sem alimentar, sem analisar, sem tentar substituir a ansiedade por confiança, sem tentar trocar a dúvida por pensamentos positivos. Você apenas permite que aquele fenômeno exista enquanto continua vivendo sua vida. Pense em algo muito comum, como uma pequena coceira. Quanto mais você presta atenção nela, mais intensa ela parece ficar. Mas quando percebe que ela existe e continua fazendo aquilo que estava fazendo, muitas vezes ela desaparece sozinha. A mente funciona de maneira muito parecida. Quanto mais você tenta eliminar determinadas sensações, mais importância comunica ao cérebro. E quanto mais importância comunica, maior tende a ser a atenção dedicada a elas. Por outro lado, quando você simplesmente percebe a experiência sem tratá-la como uma emergência, ela perde boa parte da força que parecia possuir. Isso não significa fingir que ela não existe. Também não significa reprimir emoções. Muito menos significa negar aquilo que você sente. Significa apenas não transformar cada sensação em um julgamento sobre quem você é. Você pode reconhecer tranquilamente: existe uma parte de mim que ainda está acostumada com antigos padrões, mas não precisa concluir. Então estou fracassando. Essas duas frases parecem parecidas, mas carregam significados completamente diferentes. Uma descreve um hábito, a outra faz um julgamento sobre a própria identidade. E hábitos desaparecem por desuso. Eles raramente desaparecem através do combate. Quanto menos energia você entrega para determinados padrões, menos espaço eles encontram para continuar se repetindo. Existe uma frase extremamente útil para guardar nesses momentos: você não precisa resolver esse sentimento para continuar sendo quem escolheu ser. Leia essa ideia novamente. Você não precisa resolver esse sentimento para continuar sendo quem escolheu ser. A maioria das pessoas acredita exatamente no contrário. Primeiro, imaginam que precisam eliminar a ansiedade. Depois, acreditam que conseguirão assumir a identidade desejada. Mas talvez o caminho seja justamente o inverso. Você pode sentir ansiedade, pode perceber desconforto, pode notar dúvidas aparecendo e ainda assim continuar vivendo como a pessoa que decidiu ser. Essa mudança reduz enormemente a pressão, porque deixa de existir a obrigação de alcançar um estado emocional perfeito antes de seguir vivendo. Outro ajuste importante é parar de enxergar o aperto como um inimigo. Pelas experiências relatadas por muitas pessoas, essa sensação nem sempre representa um sinal de que algo deu errado. Na maioria das vezes, ela parece muito mais um mecanismo automático de checagem, como se o cérebro perguntasse: temos certeza disso? Não é necessário discutir com essa pergunta. Também não é necessário convencê-la. Você pode simplesmente responder internamente: obrigado pela preocupação. Não existe nada para verificar neste momento. E voltar para aquilo que estava fazendo, sem debates ou sem urgência, sem julgamentos. Talvez o desconforto permaneça durante alguns minutos, talvez continue por mais tempo. Tudo bem. O objetivo nunca foi obrigar essa sensação a desaparecer imediatamente. O verdadeiro objetivo é impedir que ela assuma o controle da direção da sua vida. Imagine alguém dirigindo um carro. O passageiro pode reclamar durante toda a viagem, pode questionar o caminho, pode sugerir outra rota, mas isso não significa que ele precise assumir o volante. Da mesma forma, suas sensações podem estar presentes sem determinar quem conduz suas escolhas. Você percebe o desconforto,
mas continua escolhendo sua direção. Isso é completamente diferente de tentar esmagar a sensação até que ela desapareça. Na prática, você está dizendo para si mesmo: existe um sentimento acontecendo neste momento. E também existe a identidade que escolhi assumir. Uma coisa não anula automaticamente a outra. Essa postura costuma ser muito mais sólida. Pense em qualquer outra área da vida. Uma pessoa casada pode sentir insegurança em determinado dia. Isso não faz com que ela deixe de ser casada. Uma pessoa financeiramente bem-sucedida pode passar por momentos de preocupação. Isso não significa que deixou de possuir recursos. Uma pessoa extremamente confiante pode sentir medo antes de uma grande apresentação. Nem por isso deixa de ser confiante. Sentimentos momentâneos não redefinem automaticamente uma identidade construída. Talvez essa seja uma das maiores libertações desse processo. Quando surgir novamente aquele aperto no peito, no estômago ou no plexo solar, experimente abandonar uma pergunta que costuma alimentar muita ansiedade. Em vez de perguntar: o que isso significa? Pergunte apenas: eu realmente preciso responder a isso? Na enorme maioria das vezes, a resposta será não. É apenas uma sensação atravessando o sistema. Nada além disso. Existe outro aspecto muito interessante. Observe o que costuma acontecer quando você deixa de lutar, quando compreende o que está acontecendo, quando enxerga o mecanismo funcionando, quando conversa sobre o assunto ou simplesmente entende o processo. Frequentemente, o desconforto diminui. Isso revela algo importante. Talvez o problema nunca tenha sido a sensação física. Talvez o verdadeiro problema tenha sido o alarme criado em cima dela. O medo do medo, a dúvida sobre a dúvida, a preocupação com a preocupação. Quando essa segunda camada desaparece, a primeira costuma perder boa parte da intensidade. É como retirar combustível de uma fogueira. Ela pode continuar acesa por algum tempo, mas deixa de receber aquilo que alimentava suas chamas. Talvez da próxima vez que aquele desconforto aparecer, você possa simplesmente sorrir por dentro e pensar: ah, isso de novo. Não preciso fazer absolutamente nada. Isso não muda quem escolhi ser. E então voltar para o seu café, para o seu trabalho, para seus estudos, para sua família, para sua leitura ou para qualquer outra atividade que faça parte da sua vida. Não porque está reprimindo a sensação, mas porque deixou de tratá-la como uma autoridade sobre sua identidade. E, curiosamente, essa postura costuma se parecer muito mais com alguém que realmente já possui aquilo que deseja do que a tentativa constante de verificar se ainda está no estado correto. No fim, vencer a ansiedade durante a lei da assunção talvez não tenha relação com eliminar completamente as dúvidas ou impedir que determinadas sensações apareçam. Talvez tenha muito mais a ver com deixar de conceder a elas o poder de definir quem você é. Quando isso acontece, a identidade deixa de depender do humor do momento. Ela deixa de depender das circunstâncias. Ela deixa de depender da ausência de pensamentos negativos. Ela simplesmente passa a existir. E quando essa identidade finalmente se estabiliza, a necessidade de conferir, provar, monitorar e controlar vai desaparecendo naturalmente. Não porque você fez mais força, mas porque finalmente começou a viver como alguém que já não precisa confirmar, a todo instante, aquilo que escolheu assumir. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.